como ajudar as pessoas a discernir o seu chamado. Pergunta um tanto quanto perspicaz nos dias de hoje. E se você quer entender e aprender um pouquinho mais conosco, fique até o final dessa parola, porque hoje é dia. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma parola de número 180, 180. Quem diria, hein, rapazes? Assim diria o nosso decano, aquela sua fala, sempre muito maestria, dizendo boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você aí, Paulinho, direto do seu estúdio, Alexandre Fiorini, direto de Auroraville, e eu aqui de Greenville, ou seja, da Casa Verde, falando para todos, todas, todes, todinho, Nescau, e para você também que não gosta de lácteos. E nesse primeiro bloco nós falaremos a respeito de como ajudar os nossos amiguinhos. Sim, os nossos amiguinhos que um dia o próprio Deus disse para eles: venha para cá, porque eu tenho uma grande e árdua missão para você. Então, hoje nós falaremos sobre como ajudar a descobrir o chamado. E aí, Paulinho, e aí, Chandelle, como vocês estão nesse dia? Fala, Will, tudo certo? Tudo jóia, calor para chuchu aqui em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, 50 graus. E aí, Alexandre Fiorini? Na Vila Aurora, aqui o ar é mais ameno, né? A temperatura é mais amena, então aqui tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Então tá beleza, belezura. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de como descobrir, como ajudar as pessoas a descobrir o seu chamado. É um tema um tanto quanto delicado, porque se você não souber muito bem ouvir a voz do Espírito, talvez você possa cair aí no erro. E começando essa parola aqui, Paulinho, enquanto nós estávamos aqui parolando fora das câmeras, eu me lembrei de um versículo que Paulo diz a Timóteo, que para mim mexe muito comigo, e está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 14, que ele vai dizer assim: não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Olha que interessante, né, Paulinho? Então, nós já sabemos da história de Timóteo, filho na fé de Paulo, e agora ele está passando por uma adversidade, e a verdade é que Paulo agora está rememorando, trazendo à mente dele: olha, você recebeu um chamado, você foi separado para algo, e talvez você esteja se esquecendo. E eu queria, nesse primeiro bloco, como bem diz o tema nosso aqui, como que nós podemos, então, ajudar as pessoas a descobrir o seu chamado? Nós já falamos que como o chamado ele está em nós, como Deus nos separa, mas muitas vezes as pessoas estão nessa dúvida, nesse questionamento a respeito: qual é o meu chamado? Para que Deus ele me chamou, né? Mais ou menos como o Sérgio Chapelain. O que eles comem? O que eles fazem? Para onde eles irão? De onde eles vieram? Então, Paulinho, Xandão, eu deixo essa pergunta para vocês. Ô Will, você usa um texto que eu acho que ajuda demais a gente a entender o ponto de partida de um chamado. O ponto de partida de um chamado é o fruto. O próprio Senhor Jesus, ele fala que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Quando Paulo exorta Timóteo: olha, não negligencie o dom que há em você, foi concedido pelo Senhor através da imposição das mãos do presbitério. Quem era o presbitério? Aliás, quem são os presbíteros? O sentido da palavra presbítero, o significado, a tradução ao pé da letra da palavra presbítero diz muito acerca de um chamado, ou de um envio, melhor dizendo, de alguém chamado. O presbítero é o ancião, ou o mais experiente. Alguém carrega maior experiência
e que pode testificar a operação, o chamado, desenvolvimento ministerial, desenvolvimento do dom de alguém com menor experiência, né? Então, quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, os presbíteros impuseram as mãos sobre você porque reconheceram o teu chamado, Paulo ele vai estar dizendo, na verdade, o seguinte: olha, Timóteo, você exerceu o seu chamado na frente de gente que tinha um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, um pouco mais de tempo de estrada. Essas pessoas reconheceram o teu fruto, e por conta do teu fruto, essas pessoas te impuseram as mãos, simbolizando, significando e até testificando uma unção sobre a tua vida para que você pudesse exercer um ministério nas proporções para as quais você foi chamado, né? Ou seja, houve um reconhecimento. Então, em primeira instância, o fruto é algo essencial. Agora, em segundo lugar, a importância do ambiente do equipamento ministerial sobre a vida de qualquer ministro chamado pelo Senhor. Na Efésios capítulo 4, ali nos versos 11 e 12, né, a gente já falou dessa sequência, desse texto, em um assunto das nossas parolas, né, quando a gente falou dos 5 ministérios, né, mas ali Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, a uns o Senhor levantou como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, quando Paulo fala aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, Paulo está falando acerca de ministro investindo em ministro. Ele está falando de um trabalho interno, né? Ele está falando de gente mais preparada, preparando outros que estão alguns passos atrás. Então esse é o trabalho interno da igreja, ou quem sabe uma das funções principais dos ministérios dentro da igreja. Não vamos esquecer, quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo vai falar acerca do serviço, e ele diz que a primeira dimensão de serviço é aos da fé, né, aos de dentro de casa. Então, é uma dimensão de serviço àqueles que congregam conosco, àqueles que professam a mesma fé. E essa dimensão de serviço é o nosso ministério servindo de instrumento, de equipamento, de aperfeiçoamento ao ministério do outro, né? Então, todo esse reconhecimento a um chamado e todo o impulsionamento de alguém para o exercício do seu chamado parte, primeiro, da unção, né, que é reconhecida dentro do ambiente da congregação através dos frutos, mas, sobretudo, do envio, ou seja, vai frutificar, vai trabalhar, vai ministrar, mas um envio que não é divorciado da realidade do investimento. E aí entram os ministérios dos outros como complementares ao meu ministério. Nós estamos gravando numa segunda-feira, e ontem, enquanto eu pregava, eu estava pregando acerca de sensibilidade à presença do Senhor. Estava falando com a minha igreja acerca disso, algo que Deus tem trabalhado no meu coração há algum tempo, de estarmos sensíveis à presença do Senhor. E, claro que, por vontade do Espírito Santo, em algum momento, esta mensagem ela se volta, né, para a questão do exercício ministerial. E eu disse para a igreja o seguinte: como é que nós vamos conduzir pessoas se nós não estivermos sensíveis àquele que nos conduz? E ali o Espírito Santo me leva a dizer para a igreja o seguinte: nós precisamos voltar a crer que não existe ministério possível. Todo ministério é impossível. Todo ministério é impossível. E pelo fato de todo ministério ser impossível, nós dependemos única, exclusivamente, inteiramente do Senhor para que a gente possa executar os nossos ministérios. Se eles se tornarem possíveis para nós, fáceis para nós, nós vamos começar a exercer coisas pela força do nosso próprio braço, coisas que a gente jamais vai poder chamar de ministério. Agora, aonde que começa o desenvolvimento de um chamado? Quando o ministério é reconhecido na vida de alguém. Quando o ministério é reconhecido na vida de alguém. Ou seja, quando esse senso de dependência
é visível na vida de alguém que nós estamos preparando ou reconhecendo o ministério através dos frutos. E aí sim é possível haver imposição de mãos, aí sim é possível haver envio, aí sim é possível haver cada vez maior investimento para aperfeiçoamento desse ministério. E aí sim a igreja vai avançar para o lado de fora, né, chegando naquela última fase de Efésios 4:12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério é para o crescimento do corpo de Cristo. Então tudo começa lá dentro, tudo começa nesse ambiente de pessoas investindo em pessoas, ministérios investindo em ministérios, unção investindo em unção, para que agora a gente possa focar no lado de fora e alcançar mais gente. Ao menos o meu ponto de vista, Will, Xandão, é esse, né? Eu creio que dá para somar alguma coisa aí com tudo aquilo que Xandão tem como bagagem agora para destilar como sabedoria sobre a nossa vida. Obrigado por essas palavras, Paulo. Não, mas eu acredito que é bem por aí. A gente estava conversando um pouco sobre o dia a dia da igreja, né, recentemente, antes do Wilson chegar, e aí tinha tudo a ver com o tema de hoje, né, de ajudar as pessoas a descobrirem os chamados. E aí o Paulinho, ele fez alguns comentários, tipo assim, as pessoas nem sabem, né, mas ele já está vendo o potencial delas e na hora certa ele vai estar encorajando para. E aí eu acredito que é bem isso. Seria, talvez, se a gente resumisse uma palavra, seria esse discipulado, de estar junto, de estar observando, de estar identificando, né, em cada um o seu potencial. A gente percebe aqueles que têm uma tendência um pouco mais para o evangelismo, são pessoas que gostam de estar falando de Jesus em tudo quanto é lugar, né, que tem uma facilidade, né, nem que goste, mas que tem uma facilidade. Eu brincava muito com o Marquinhos, lá da Água Fria, que se eu convidasse uma pessoa para ir para um evento da igreja, essa pessoa não iria. E se ele passasse e convidasse essa mesma pessoa, essa pessoa iria. Ele tinha uma facilidade assim, para cativar as pessoas, e a gente conhecia algumas pessoas que acabaram, né, vivendo exatamente isso, né? Então a gente identifica o chamado e ajuda as pessoas a andarem nesse chamado, né? Então acho que o primeiro passo é identificar, o segundo passo é estar direcionando, e aí sim dando oportunidades para que possa desenvolver no dom, para que possa desenvolver no chamado, mesmo que elas ainda não saibam, né, Paulinho? Mesmo que elas ainda não tenham noção daquilo que estão preparadas para o futuro. Mas a gente pode ir trabalhando dessa maneira, ajudando, aconselhando, né? E acompanhando tanto o processo da pessoa quanto o progresso. Acho que isso é importante. Essa é a função mesmo, assim, da gente tá bem em cima, né? Assim como Paulo foi cuidado também, né, por Barnabé. Né? A gente vê que durante muito tempo Barnabé foi lá, tomou conta de Paulo, depois, num outro momento, Barnabé vai tomar conta de Marcos. Então precisa-se de pessoas assim, que vão olhando, vão identificando, vão direcionando, vão tomando conta, e daqui a pouco essa galera vai voando. Mas acho que o Paulinho citou um texto aí que é bem interessante para os dias atuais, né? Que é o de Efésios 4:12. Qual que é o objetivo? É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então isso eu também acho que é bem interessante, porque muita gente hoje quer ter o seu ministério, né? Eu quero cumprir o meu chamado, mas o chamado de todos nós está interligado. Então essa questão do individual, que a gente vê muita gente falando, o que importa é que meu ministério deslanche. Olha, até concordo, mas se você não tiver o foco no grupo, na comunidade, no crescimento da igreja, está fora daquilo para que nós somos chamados. Eu sou um grande apóstolo, mas não congrego. Sou um grande profeta, mas não congrego. Sou um grande mestre, mas não... Tem algo errado. Já errado lá em Hebreus, que é para a gente não deixar de congregar. Então a gente tem que entender que além de acompanhar todo o processo, as pessoas precisam saber para que é. Pode ser o melhor pregador, né? E aí a gente vai lembrar daquele que... Tá me fugindo o nome, daquele que Paulo elogia, que ele prega muito. Qual que é o nome dele mesmo lá? De Atos? Ai, meu Deus. Apolo. Apolo.
né? E quando ele precisou ser corrigido, ele foi. Né? Por mais que ele explanasse maravilhosamente as escrituras, Priscila e Áquila, na hora certa, foram lá e aconselharam ele. Então, talvez a gente precise mesmo, como o Paulinho falou assim, esse ministério de ancião, de presbítero, cuidando, zelando e pegando esse pessoal e direcionando para que ninguém se perca. A nossa intenção é que ninguém se perca. O nosso desejo é esse. É o desejo de Deus, que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Mas para isso a gente precisa incutir cada vez mais essa... Para que é o nosso chamado? O nosso chamado é para a edificação da igreja. Isso é para o grupo, é para um todo, não para mim, só o que importa o individual. Mas veja que o nosso ponto aqui é como a gente pode fazer para esses nossos colegas, esses nossos amigos que estão caminhando conosco, como que a gente pode fazer com que eles venham a discernir o chamado deles, né? Eu entendo quando você fala a respeito de que, de fato, existe aí uma questão do chamado individual, né, que muitas vezes as pessoas estão querendo, eu tenho que promover o meu ministério, que para mim isso aí, desculpa o termo, como eu vou usar, até um termo pesado, mas para mim isso é uma idiotice, porque, na verdade, a partir do momento que eu olho e falo, eu tenho que desenvolver meu ministério, Cristo já não está nisso daí, né? Porque a bem da verdade é que Deus ele vai fazendo com que você avance no teu chamado ministerial, né? Então, assim, quem dá o crescimento é o próprio Deus, isso segundo a sua fidelidade, a sua lealdade, mas eu acho que o grande ponto, e aí eu acho que é importante jogar de volta a bola para o Paulinho, porque se você parar para pensar, Paulinho, a gente tem dentro do corpo ministerial, muitas vezes as pessoas elas se intitulam debaixo de um chamado ou debaixo de um ofício, quando na verdade essa pessoa não foi chamada para tal ofício, né? A gente já fez algumas brincadeiras aqui, até outro dia meu pastor também fez isso comigo, as pessoas me chamam de pastor, eu não tenho chamado pastoral, né? Meu chamado é de mestre para dar aula e tudo mais. E as pessoas ficam me chamando de pastor. Então eu tenho muito nítido para mim qual é o meu chamado, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas se intitulando como tal. Isso para mim até se torna uma agressão, porque veja, quando Paulo ele fala aqui a respeito do chamado dele é de apóstolo, mas na sequência ele fala, mas eu sou servo, eu vim para servir. De todos os pecadores eu sou o maior, mas olha, eu sou tido como um abortivo. Então, ele não tem essa fala de que eu tenho que avançar no meu ministério. Ao contrário, ele vira a tal ponto de 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27, de dizer, olha, tendo eu pregado a muitos, eu mesmo seja desqualificado. Então, veja, ele mesmo, ele olha para si e fala, cara, será que eu não estou escapando a marcha aqui? Será que eu estou olhando para todo esse cenário aqui? Será que eu estou mandando bem? Veja, ele está fazendo uma avaliação dele mesmo, Paulinho. Porque, na verdade, o que ele está falando é o seguinte, cara, eu prego muito, eu oro muito, mas será que pregar muito, orar muito, porque ele fala, eu oro muito mais que vocês, né? Então, eu preguei muito, né? Ele chega a ponto de falar assim, batizar, eu batizei 1 ou 2 lá, e eu acho que foi fulano, né? Ele nem se lembra, ele fala, eu acho que foi fulano. Né? E mesmo assim para ninguém falar absolutamente nada. Então veja que em momento nenhum Paulo ele se exalta, mas o grande ponto que algumas vezes as pessoas viram e me procuram é falar assim, como que eu posso discernir qual é o chamado que Deus tem para mim? E às vezes eu respondo assim, rapaz, se você não discerniu até hoje, acho pouco provável que você já saiba, você esteja em algum dos cinco ofícios, né? Porque algo fica muito gritante. Talvez você esteja no dom de socorro. E está tudo bem você estar nos dons de socorro. O problema, as pessoas às vezes acham que pelo fato de não estar nos 5 ofícios, ou nos 5 dons ministeriais, dependendo de como a gente for guiar aqui, é um demérito. E aí eu me lembro de uma das nossas parolas aqui, o Xandão ele lembrou muito bem. Filipe ele começou como diácono, depois na casa dele tinha não sei quantas filhas profetisas, e ele foi intitulado evangelista. Né? Então, como que a gente poderia, ou se há alguma receita de bolo,
Porque, sinceramente, Paulinho, para mim, eu não consigo ver uma receita de bolo. Tipo, olha, você preencheu esses critérios aqui, check, 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 check. Então você é isso. Eu faço uma brincadeira. O pastor, ele toca na unção de mestre, mas não necessariamente ele é um mestre. Mas ele toca na unção de mestre, porque ele tem que ensinar. E muitas vezes ele toca na unção profética, mas ele não é um profeta. Ele toca na unção evangelística, mas ele não é evangelista. Então você vê como é uma linha muito tênue. E aí quando você olha e fala assim, rapaz, eu sou de fato um pastor, eu fui chamado para ser pastor, para pastorear. Como que existe uma receita de bolo? Ou não? Meu irmão, o negócio é joelho no chão mesmo e deixar com que o ofício ele venha gritar, se é que essa pessoa está nos 5 ofícios ministeriais. Não, acho que você tocou num exemplo, Will, que fala por si só, né? E arrasta outro exemplo junto. Quando você falou de Filipe, né? Filipe ele é levantado como diácono na igreja em Jerusalém, né? E mais tarde ele aparece como evangelista, Atos 8, né? E como pai de profetisas, né? Mais tarde, acho que Atos 16, ele aparece como pai de profetisas. É um chamado que desenvolveu-se, um ministério que desenvolveu-se de uma forma natural, né? Eu disse que esse exemplo arrasta outro, porque do mesmo time de 7 que são levantados lá em Atos 6, a gente tem Estevão. Estevão ele foi levantado para ser garçom, para servir as viúvas dos helenistas. E no final das contas, a palavra diz que esse sujeito ele se movia nos sinais, nos milagres, né? E pregava para as pessoas. E isso deveria ser algo assim muito grandioso, ao ponto dele ter sido uma baita de uma pedra no sapato e ter sido o primeiro mártir, considerado o primeiro mártir da igreja cristã. Né? Então, o que a gente vê aí? Chamado se desenvolvendo conforme uma demanda. E aí eu lembro uma frase do Arthur, que ele sempre diz, e que anda muito próximo de algo que repetidamente eu falo quando prego ou aqui para a igreja que Deus me confiou ou por outras igrejas. O Arthur ele diz, você quer descobrir o teu chamado, olha ao teu redor, né? Olha aquilo que está ao teu redor e muito provavelmente Deus vai apontar para você aonde que Ele quer que você atue. Eu costumo dizer para a igreja, costumo dizer quando estou pregando o seguinte, toda necessidade que existe desta terra, Deus responde com pessoas, Deus responde com a sua igreja. Né? Há um chamado que é contextual a ser desenvolvido pelo corpo de Cristo, pela noiva do Senhor, pela noiva do Cordeiro nesta terra. E o fato da gente desenvolver o nosso ministério, o fato da gente desempenhar o nosso ministério, olhando para o nosso redor, faz da gente ministros não apenas úteis, mas ministros que podem ter um impacto relevante. Né? Eu me lembro agora, por exemplo, do exemplo de Samuel. A palavra ali em 1 Samuel capítulo 3, abre o capítulo dizendo que naqueles dias, né, nos dias de Samuel, como menino ainda, cujo sacerdote em Siló era Eli, as visões eram escassas e a revelação era rara. Esse é o começo do capítulo 3 de 1 Samuel. Só que se a gente vai para o último versículo do mesmo capítulo, a gente vai ouvir, vai ler a palavra dizendo o seguinte: o ministério de Samuel foi confirmado de Dan a Berseba, ou seja, do extremo norte ao extremo sul de Israel, foi confirmado o ministério de Samuel como profeta, e Deus falava com ele e o encorajava através da palavra. Quer dizer, num tempo de escassez da visão, escassez do exercício ministerial, quando Deus encontra alguém que está disposto a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Me dá a direção, o que o Senhor quer que eu faça? Quando Deus encontra alguém disposto, aí Deus vai trabalhar. Né? O problema ali, em 1 Samuel 3, não era Deus não estar mais falando.
O problema ali em 1 Samuel 3 era a surdez de quem deveria estar ouvindo Deus. Né? Nós cremos em um Deus que fala. A palavra diz, ou ela nos sinaliza um Deus que fala em todo o tempo. Né? A questão é que se não há disposição para ouvi-lo, como ouvirão? Né? Como que haverá revelação se não tiver alguém disposto a fazer isso acontecer? Né? E ali o sujeito que era responsável, o cara que era o sacerdote, o sujeito que tinha acesso ao lugar que ninguém tinha acesso, né? O Santo dos Santos, não tinha essa disponibilidade. Claro que vai ser escassa a revelação, claro que vai ser escassa a visão. Né? Então Deus conta de fato com a disposição, mas ele também conta de gente que diga para ele, fala porque o teu servo ouve. E se é de Dan a Berseba que vai correr a notícia, ou seja, a notícia ela está correndo ao meu redor, de que aqui há um ministro disponível para executar o ministério relevante, aí a gente entende relevância de ministério como a quantidade de pessoas que este ministério de fato toca e transforma, e não como aquilo que pessoas podem classificar como um ministério relevante ou um ministério fluente. Porque é aí que está o grande problema nas autodenominações. Eu me autodenomino isso, eu me autodenomino aquilo, e a partir do momento que não há uma evidente relevância deste ministério na vida de pessoas, por que eu posso chamar isso de ministério? Não posso. Né? Cadê a unção? Né? Sendo que eu mesmo produzi o óleo que veio sobre a minha cabeça. Isso não existe. Muito bom, pessoal. Então, esse foi o primeiro bloco. E você que estava aí na dúvida, olha, você que perdeu o lançamento do livro Presente de Deus, olha lá, do nosso querido oráculo, e também o livro do nosso querido decano, Resgatando o Capitão da Família. Olha só, os paroleiros estão avançando e você aí está morgando. Eu, se fosse você, entrava na nossa página e adquiria já o seu, hein? Amados, esse foi o primeiro bloco, que bloco tremendo, porque de fato, de verdade, a palavra diz que a seara ela é grande e poucos são os cearenses. Então, você que está aí buscando da parte do Senhor discernir o teu chamado, escute essa parola, escute de novo. Quem sabe o Espírito Santo já não esteja falando com você a respeito para que você possa avançar ainda mais. Meninos, muito obrigado e nós vamos para o segundo bloco. E você aí não seja mal criado. Curta as nossas páginas, vá lá, acesse lá a nossa página no nosso site novo, osparoleiros.com.br, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós também estamos no TikTok, nós também estamos no Spotify, e se bobear e lançarem mais uma plataforma, o Arthur está colocando os paroleiros também lá, e você não pode perder. Um beijo no seu coração e seja abençoado na prática da palavra. Amém? E ó, dica que vale ouro. Quando o Mente Brilhante solta essas frases como essa do cearense, anote, porque tem pegadinha no nosso Instagram. Muito bem. Até o próximo bloco.